Seja muito bem-vinda. Eu Muito falei o seu obrigada. nome certo? Falou certinho. Porque uma porção de letrinhas. Sim. É Maiara Krigner. Krigner. Isso Do mesmo. jeito que escreve. Exatamente. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. A receita está um espetáculo, tanto Muito na televisão obrigada. quanto aqui. Obrigada. Forno normal, de casa? Normal de casa. Super fácil, essa massa bem versátil. A gente vai conversar sobre ela, mas ela é super fácil de fazer. Então eu vou dar os ingredientes da massa e, obviamente, do recheio. E a Maiara seguramente vai dar opções de recheio. Com certeza. Se não, mande para as nossas redes que aí eu pergunto para ela. A massa você vai fazer com 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 12 gramas de sal, 50 gramas de açúcar, um ovo, 250 ml de leite integral e 20 gramas de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Para o recheio, 500 gramas de linguiça calabresa, 200 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de cream cheese. Então ele é super recheado, Maiara. Super, não dá pra ver. Pois é. A hora que a gente lê os ingredientes, que a gente imagina que, olha... Porque fica tudo por dentro, né? Exatamente, amiga. Então, vamos embora. Ah, me dá um minutinho? Claro. Pronto, já venho. Porque aí a gente vai sem recheado, a gente vai aprender a fazer agora com a Maiara. Isso mesmo. Krigner. Isso. Vamos lá, então, minha querida. Vamos lá. Rê, essa receita, ela é super fácil. Por quê? Primeiro a gente consegue... com os ingredientes, assim, super básicos de pão, tá? Que a gente consegue fermento seco, tá? Claro que você pode substituir pelo fresco, mas o seco a gente usa mais fácil. Sim. E também essa receita é legal porque você consegue usar tanto um recheio salgado quanto um doce na mesma massa. Eu ia perguntar. Então, por exemplo, essa massa que dá uma massa grandona, você pode dividir na metade. Já faz metade salgado, metade doce, Perfeito. certo? Então, pra gente começar aqui, eu tenho a farinha, tá? Essa receita também pode ser feita na batedeira com o gancho, tá bom? Então, a gente tem aqui a farinha. Eu vou colocar todos os ingredientes secos juntos. Então, o fermento, o açúcar, tá? Aqui o sal. E vou dar só uma misturadinha aqui pra gente começar a cuidar dessa massa, tá? Agora a gente já coloca o ovo também aqui junto. Um único ovo, né, Um Maiara? único ovo, para essa quantidade de farinha, um único ovo, tá? Eu faço um pãozão desse tamanho, com essa quantidade. Ou então, aí você pode dividir. Dois. Exatamente, fazer dois menores, tá? Aqui, ó, a gente já vai começar a misturar, porque o nosso objetivo aqui é ter essa massa bem lisa e bem macia, tá? Então, na mão, com certeza vai demorar um pouquinho, uns, sei lá, uns 10 minutinhos, mais ou menos, pra gente sovar. Na batedeira ela vai mais rápido, tá? E aí o leite a gente pode ir colocando aos poucos, tá? E já começar a mexer aqui essa parte que é a que eu mais gosto. Então, você falou da batedeira. Quem gosta de fazer massa, gosta de fazer como você tá fazendo, né? Exatamente. Ainda mais quem faz assim, né, pra família, Sim. faz de vez em quando. A gente acaba usando porque, né, eu faço todo dia. Então, agilizar o se não, processo. exatamente. Aí a gente vai usando a batedeira ou a maceira, né, que são... Então aqui, ó, sem segredo, tá? Sempre mexendo bem pra gente conseguir integrar bem todos os ingredientes e ir formando a nossa massa. A partir do momento que essa massa já fica mais estruturada, que forma aquela bolinha aqui, a gente consegue passar para a bancada e terminar a sova na bancada mesmo, tá? 10 minutinhos de sova, você 10 falou. minutinhos até ela ficar bem lisa. Se sua mão for mais forte, vai ser mais Menos rápido. tempo, é. Então aqui, ó, a gente continua colocando e daqui a pouquinho eu já passo. O legal é que a gente pode colocar, que é uma dica que eu sempre dou, né? De colocar a parte da gordura. Essa receita usa manteiga ou margarina, mas você pode usar, por exemplo, em outra receita, um azeite ou um óleo, né? De colocar mais pro fim da massa. Justamente para essa gordura não atrapalhar tanto a formação do glúten, tá? Então, ela acaba entrando mais pro fim mesmo da massa. Ó, Você quer o glúten aí? a gente quer Pra o deixar glúten. fofo. Exatamente. O glúten dá toda a estrutura do pão, né? E aí ele ajuda a manter a fermentação lá dentro quando o pão fermenta mesmo, de fato, né? Então, ó, aqui já estou terminando. E aqui a gente já vai passar para a bancada.
Se você quiser já colocar um pouquinho de farinha na sua bancada para passar aqui, acho que nem vai precisar, porque eu tô usando aqui, a gente ainda tem aqui, ó. Sim. Certo? Certo. Isso. Sandrinha, vou por aqui do lado, tá? Boa tarde. Boa tarde, Boa Sandrinha. tarde, obrigada, viu, Vou pegar Sandrinha? pra você aqui. Ó, ela ainda tá, né, precisando de bastante sova. A gente consegue ver aqui nessa estrutura da massa. E agora eu vou começar a colocar a minha gordura, né, que é aqui a manteiga, a margarina, aos poucos. E aí, ó, força no bracinho e vamos que vamos. Aquele braço de polenteira que nós temos. Isso mesmo. E ó, ela já tá formando, tá vendo? Aqui, ó, a gente vai colocando aos poucos. Essa Se você técnica quiser é colocar ótima. no meio, ó, porque aí você já... E ela se for já vai azeite, solvando. tá o mesmo, A mesma igualzinho. coisa, exatamente. Essa massa fica legal também se você quiser usar algum óleo vegetal ao invés da manteiga ou da margarina. Fica Às gostoso. vezes não tem em casa e fala, ai, nossa, eu não vou fazer. Não, pode Não, fazer. usa o óleo que tem. Exatamente. Ó, ela já tá ficando até mais macia, ó. É mesmo, é rápido. Ela é Olha, rápida, ó. Tá vendo? E aqui, ó, a gente vai sovando. Qual é o meu objetivo? Que essa massa fique totalmente lisa, tá? Bem homogênea e bem macia. a gordura vai toda. Vai toda. Tá bom. Aqui a gente vai só modelando, ó. E daqui a pouquinho ela já tá prontinha pra gente levar pra fermentação. Aí, depois que ela fermenta, o que eu acho muito, assim, né? Eu sou suspeita também porque eu trabalho com pão, eu sou apaixonada por pão. E eu acho que a panificação é um mundo, assim, incrível. Então, dúvida. eu sempre... Sem Eu dúvida. sempre falo super bem, sabe? Mas, na verdade, o que é legal? A gente trabalhar com os tempos de fermentação corretos. Porque eu sempre brinco que a gente não pode ficar apressando muito o tempo do pão, sabe? Porque senão, depois não fica do jeito que você queria, não dá aquela Aquele resultado estrutura, final. exatamente. Mas como é que eu sei o tempo certo da fermentação, Mayara? Para esse pão aqui, a gente trabalha com uns 30, 40 minutos, mais ou menos. Mas você vai ver porque ela vai quase dobrar de tamanho. Tá. Tá? Ó, Rê, aqui a gente já tá finalizando. E eu só vou terminar aqui E com aí essa depende gordura. do clima, depende do dia, por isso que cada dia é um dia, né? Exatamente. É. Eu recebo bastante essa dúvida, assim, até quando eu dou aula, os meus alunos sempre me falam isso. Ah, Mayara, mas eu faço pão no frio e não cresce. Não é que ele não cresce, é porque justamente o fermento, ele não gosta tanto de temperaturas frias, tá? A gente trabalha com temperatura fria quando a gente faz uma longa fermentação, por exemplo. Então a gente consegue deixar um pão fermentando num ambiente mais frio ou mesmo na geladeira, caso precise, né? Mas se a gente vai fazer um pãozinho em casa, alguma coisa assim como esse, é legal que tenha uma temperatura mais quentinha. Aí você fala assim, Mayara, mas e no dia muito frio? A gente consegue dar uma agilizada, assim, sabe, na fermentação quando o pão não tá indo. O que dá para fazer em casa, por exemplo, uma dica, um truque, né? Quando você estiver sovando a massa, você já liga o forno na menor temperatura possível. Desliga, deixa ele morninho, bem morninho, não é quente. Que Morninho para frio. Exatamente. É só para dar um quentinho. E aí deixa fermentando lá dentro. Mas aí precisa ser um dia de muito frio mesmo. Tem que justificar. Exatamente. Rê, ó, a gente terminou. Sandrinha, Chegou no obrigada. ponto certinho que você queria, né, Mayara? Ó, aí que a gente faz uma bolinha aqui, tá? E a gente leva pra crescer, pra descansar, pra fermentar, tá bom? Em A dias- massa vai descansar hoje. Em dias normais, esquece o forno, você só coloca um pano Exatamente. por cima Aqui, pano de prato limpo ou plástico, tá? O que você preferir, E tá bom? deixa ali. Deixa lá, 30, O truque 40 da bolinha, minutos. você gosta da bolinha na água? Pode ser, Rê, mas eu Não é não uso necessário, muito então. mais agora, assim. A gente consegue ver, tá? Perfeito. Essa massa já tá fermentada. Dobra É, de tamanho. exatamente. E aí, agora a gente vai abrir, tá? Deixa eu pedir, Sandrinha, por favor. Muito obrigada. Essa massa, vou pegar isso aqui, ó. Eu vou dividir na metade, como eu te falei. Perfeito. Pra gente ter as duas opções aí. Deixa eu pôr um pouquinho de farinha. Se eu aqui. quiser doce, é exatamente a mesma massa, vai mudar o recheio. Exatamente a mesma massa. Por isso que eu quis trazer essa massa hoje, porque ela é super versátil. A gente vai fazer essa modelagem, né, Eu vou colocar, acho Tá que a outra linda essa metade aí, modelagem. que eu vou ensinar pra vocês hoje, mas você pode, por exemplo, olha só que legal, essa massa sem recheio nenhum.
Pode fazer. Um pão. Ele vai ficar um pão daqueles pãezinhos caseiros, meio... Você pode até fazer na forma de bolo, sabe? Que fica... Ó, a fermentação. Olha, a bolha. As bolinhas do pãozinho. Dá pra ver? Acho que... Ó, então aqui a gente vai fazer essa modelagem, tá? Pra ele ficar todo trançado desse jeito. O que eu vou fazer? Peguei aqui a minha massa, vou abrir em formato retangular, tá? Tá. Justamente pra ficar mais fácil. Então, ó. Vou virando aqui só pra ela abrir mais fácil. Como tem glúten, fica elástica, Ela certo? fica, ó. Rapidinho aqui a gente faz um formato retangular dela pra gente poder rechear. Essa sugestão de recheio que eu dei aqui nesse pão, ela é legal porque praticamente assim o pessoal costuma gostar bastante dessa combinação de calabresa com queijo. Caso você não queira, gente, o mundo é o limite, né? Eu sempre brinco isso, porque você pode fazer de presunto e queijo, de frango, enfim, o que você achar legal. Dá pra fazer, por exemplo, de escarola, sabe? Pro pessoal que não come carne. O que eu dou de dica aqui? Eu sempre costumo, vou pegar esse aqui, ó, passar algum ingrediente aqui para fazer a colinha, mais ou menos. Justamente por conta dessa modelagem, tá? Porque eu vou mostrar depois para vocês, mas a gente vai abrir o pão no meio depois que ele estiver pronto. Então precisa ter essa colinha. O recheio tem que estar fixado. Exatamente. Eu sugeri aqui o cream cheese, tá? Mas você pode usar outra coisa que você quiser em casa. Por exemplo, requeijão. Requeijão, dá. A única coisa que eu dou de dica também é não deixar essa colinha que a gente usa muito mole, porque senão amolece a massa e você não consegue dobrar o pão, né? Então a gente precisa ter alguma coisa que tenha uma estrutura. Por isso que eu gosto do cream cheese, do requeijão também, tá? Tá. Ó, então a gente passou aqui, certo? Certo. Muito bem. Vou deixar aqui assim. E agora eu vou começar com o queijo e vou colocar. Esse tá fatiado. Maiara, pode colocar, por exemplo, o queijo ralado, a mussarela ralada? Pode. Ótimo também. Mas você tem preferência, você, pela sua experiência? Eu prefiro a fatia justamente por conta da modelagem. Tá joia. Por isso que eu já trouxe aqui mais ou menos o jeito que eu faço, sabe? Pra mostrar pra vocês, ó. Então coloquei o queijo, certo? Obrigada, Sandrinha. E a calabresa? E a calabresa? Calabresa precisa, sei lá, saltear ela antes, deixar ela fritinha? Eu não coloco, porque eu gosto de colocar ela crua. Quando esse pão vai pro forno, ela derrete e solta a gordura dela. Então o pão fica ainda mais macio, né? Então é um jeito aí que a gente tem de... Dá um ganho na massa. Exatamente. Deixar ainda mais gostoso. Ó, eu vou colocar quiser só aqui. com queijo? Só com queijo, aí você pode pôr orégano, né? Lá na mesa eu até trouxe uma sugestão que não tem linguiça, só coloquei queijo e orégano. Pra vocês verem que é muito tranquilo, dá pra fazer com o que tem em casa, gente. O que eu tenho? Eu tenho, sei lá, só presunto, peito de peru, pode colocar também, fica uma delícia. Ou o pãozinho, só que vai ficar aquele sovadinho gostoso. Exatamente. Ó, vou colocar que cai aqui. bem, não? À tarde. Eu um gosto. Pãozinho quente, Maiara, como é gostoso. É isso. Olha, eu acho que pão vai bem em todas as refeições. Exatamente. Eu gosto de pão sempre, Rê. Ó, vou colocar aqui, coloco mais ou menos assim, né? Eu tô colocando mais certinho, mas enfim. O legal é só, também que eu costumo dar essa dica, não deixar muito a linguiça uma em cima da outra, porque prejudica na hora que você for cortar. Tá. Fica mais difícil, né? E vai com o recheio até a bordinha, até hein? a bordinha, porque a gente vai trançar essa massa depois, ó. Essa modelagem dá um charme especial, né? Exatamente. Ó. Parece pão de pizzaria, sabe? Isso mesmo. Eu vou deixar essa parte aqui, claro, obrigada. Pra cá, imagina. Vou deixar essa parte aqui pra gente poder fechar o pão, tá? O que a gente vai fazer? Enrolar. Vamos enrolar, certo? E vai ficar como se fosse assim, nossa, é uma baguete ou um rocambole. Enrola, né? pro apertadinho. Bem apertadinho, ó. Tá bom. Eu dou até uma puxadinha pra trás, tá vendo? Justamente pra poder, ó, ela ficar bem fechadinha. Sim. Tá? Sandrinha, por favor, você pode pegar a forma? Ó, eu terminei, o que eu vou fazer?
fechar bem. Então, ó, como essa massa ela estica, eu vou aqui, ó, acho que dá pra ver, ó, Dá eu vou super pra apertar com os dedos. Eu brinco que você dá esse belisquinho. O belisquinho. Dá bem o belisquinho na massa. Mas ó. as extremidades não precisam. Não precisa. Tá? Tá. E aqui eu volto só pra dar mais uma acertadinha pra ela Ai, ficar. como é gostoso trabalhar com massa. É muito gostoso. É muito gostoso. Você pode puxar porque ela tá super maleável e o recheio tá super Firminho aí presinho lá dentro, tá? Eu uso geralmente uma faquinha dessas bem fininhas. É até faca de queijo que a gente chama, né? Mas você pode cortar, ó. Mas você pode cortar com uma faca normal também. É que essa eu acho mais fácil. Olha só. A minha emenda do meu pão tá na parte de baixo, eu vou virar, certo? E agora eu vou cortar o pão no meio. Olha só. Bem que ela falou que ia cortar o pão no meio. Eu gosto até de dar uma viradinha pra gente ir segurando as partezinhas, ó. Tá vendo? Tô vendo. E aí vamos cortando. Não precisa ser super certinho, tá, gente? Porque a gente vai... O rústico é bonito. É, exatamente. Ó. Ó lá, recheio para um lado, recheio para o outro. Você vai falar, Mayara, deu tudo errado. Não deu. Esse é o charme. Porque agora a gente vai trançar. Tá vendo que eu fiz um X aqui? Sim. Essa parte, ó. Tá vendo? Uma trança simples. É isso. Com o recheio pra cima. Com o recheio para cima. Tá. Aqui eu só vou virando porque a nossa forma aqui, ela é de furo no meio, certo? Então aqui eu dou uma unida só, justamente por isso. Porque daqui ele vai ainda crescer. Então aqui a gente uniu, tá tudo certo. Se quisesse deixá-lo comprido... Exatamente, tranquilo também. Só cruza, coloca numa forma retangular, tá? Joia. E agora aqui a gente vai segurar bem. Ó, vou passar aqui para a forma. Ó lá. Deu pra ver? Deu pra ver bem. Tá? Segundo momento agora de descanso. Aqui uma meia horinha. Você vai ver também que ele vai ficar todo mais ou bonitão. menos no tamanho da forma, tá? E depois, forno pré-aquecido, 180 graus. Eu sempre brinco que cada um sabe o forno que tem, né? Então, se o seu forno costuma ser um pouquinho mais forte, dá pra você colocar, por exemplo, um papel alumínio no primeiro momento do forno, tá? Por quê? O queijo, ainda mais quando vai queijo, o queijo, ele queima muito rápido. Certo? E aí ele é bom proteger. Exatamente. Sabe aquele gratinado? A gente quer ele, mas mais pro fim. Então coloca, se o seu forno for muito forte, coloca o alumínio, deixa a massa pegar assim, né, uma cocção boa. E aí quando já tiver mais pro fim, tira o alumínio e deixa gratinar. Que daí nos minutos finais. Exatamente. E se for daqueles fornos que tem a ventoinha? Ventoinha. Aí eu aconselho com usar. certeza colocar o papel alumínio. Ah, com certeza usar o papel alumínio. Porque senão ele fica muito forte, né? Esse pão ele é mais delicado, né? Ele é um pão rústico que fica todo assim aparecendo o recheio, mas ele é mais delicado, a massa dele é macia. Ou não usar a ventoinha. Ou não usar a ventoinha. E o vaporzinho? Sem vapor. Sem vapor. Esse sem vapor. Tá. Porque o vapor geralmente ajuda nos pães de casca crocante. Porque ele ajuda a dar a casca mesmo, esse efeito da casquinha bem crocante. Esse aqui não vai precisar. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. E aí a gente coloca no forno, certo? Obrigada, Sandrinha. Com alumínio ou sem alumínio, dependendo do seu forno. Se colocar alumínio, tira nos minutos finais. Isso mesmo. E agora eu vou tirar um do forno. Com licença. Vamos que lá. Tá ligado o forno. Porque tem um bem quentinho aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Em média, no seu forno, quanto tempo para assar? No meu forno dá uns 35, 40 minutos. Então não pode bobear. Ai, como sai bonito. E aí a gente desenforma ele. Aqui você tem, tem. Porque aqui Obrigada, você mostrou pra gente meia receita. Meia receita. Aqui é meia receita ou uma receita Esse daqui inteira? é meia receita. Viu como rende? Ó, a minha forma é do tamanho da forma que a gente acabou de usar. Olha aqui o tamanho. Você sabe o aro não? 20, será? 22. Tá? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Ele tá até... Tá soltinho. Tá soltinho, ó. Então aqui a gente passa aquela faquinha só justamente para ele não grudar o queijinho, né? Ó. E aqui no meio também, ó, que ele foi até pro meio da forma. Olha só que delícia. E faz aquele crocantinho do queijo, né? Aqui eu vou dar só uma soltadinha, ó.
Eita, que Ó bonito. que lindo. Embaixo a gente sempre vê se o pão tá bem cozido com a cor do fundo, tá vendo? Então se o fundo tá dourado, tá perfeito, certo? Certo. Vou cortar pra colocar pra você. Vou usar essa faca aqui, ó. Você gosta da parte mais clarinha ou da parte mais Tanto queimadinha? faz. O que você achar que vai ficar mais legal Vamos cortar. cortar aqui, então. Olha a fofura. É, ele fica super fofo. Cortar uma fationa, porque você falou que tá cansada hoje, então você precisa de energia, Menina, certo? é. Olha. Nossa, Deu? olha que lindo. Faz assim, Bárbara, Faz. né? Deixa eu Peraí. cortar outra fatia pra você. Tá bom. Aí a gente abre essa. ó. Isso. Olha, já tá desmanchando. Já tá desmanchando. Cadê? Aí, Aqui. Ai. Ó. olha. Que Olha massa que delícia, espetacular. gente. Tá vendo? Ó. Olha só a massa sem recheio, tá vendo? Ela olha, fica... fofa. Exatamente. Parabéns, Mayara. Obrigada. Parabéns. Nos encontramos à mesa. Com certeza. Tia, Leão, Arthur, você e Perfeito, eu. estarei Aquela alegria com pãozinho quente. Ô, veio bem a calhar. Parabéns. Obrigada. Obrigada a você. Nos encontramos à mesa. Combinado, obrigada. Daqui a pouco uma conversa sobre unhas. O que tá na moda, o que não tá na moda. Olha, Serlina do céu. Unhas. Agora os moços tudo estão usando unha pintada. Tá todo também, mundo. Né? Engraçado, eu acho que eu não tenho coragem. Gostar disso. Coragem, é? Eu não... Ah. Eu não gosto, assim. Eu tenho alergia. Aprendi. ia Eu falar, aprendi. Eu tenho alergia. Tenho, Heitor. Tem bastante alergia na unha. Tava louca pra inclusive. fazer isso daqui, ó. Ai, Igual ela... né, né? gente? O que a gente vê fazer na televisão, a gente quer fazer igual, né? É verdade. É Faz. assim mesmo. Quero ver se vocês gostam desse recheio. Mas não tem como. Ficou bom. Nossa, delicioso. Parabéns. Dá vontade de ficar só fazendo aqui. A massa pura é uma delícia. Fica ótimo, essa massa também pura. Dá até pra fazer pra criança levar pra escola, sabe? Faz umas bolinhas, Opção, né? tipo assim, desse formato mesmo, de bisnaguinha Bisnaguinha. e tal. Fica legal. Dá pra levar pra Esse é o que você falou que colocou. Fiz doce. Esse daqui, doce de leite com coco, tá? Esse daqui, creme de avelã, que a gente faz, né? Que fica mais um lindo também. chocolate. Esse daqui eu acabei fazendo só queijo. Para essa opção que o pessoal também, quem não come carne, queijo com orégano. Coloquei, mas dá pra pôr com manjericão. Sempre erva seca, tá? Nessa massa, que é legal. Não colocar a massa, a erva fresca, né? Não parece aqueles pães de pizzaria? É. Quando você chega... Parece mesmo, ó. Isso mesmo. E o que é legal, né, como a gente falou, que justamente essa massa você consegue fazer os doces também, os recheios doces. Sabe um que eu faço que o pessoal adora? Eu coloco o queijo com goiabada e faz exatamente a mesma trança. Então ele fica bonito, porque a goiabada derrete, né? É, aquele Então com tom bonito. Exatamente. Vou fazer mais um pedaço com a massa pura, porque está uma delícia. Fofinha, gostosa, ainda mais assim, nessa temperatura morninha, uma delícia, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Que delícia. Obrigada, gente. O Instagram da Mayara é Mayara com Y, Mayara Krigner, do jeito que fala com K, Krigner, Mayara Krigner, que só trabalha com panificação, Mayara? Não, o meu foco é panificação, né? Hoje eu trabalho com isso, por encomendas e tal. Participo de feiras, dou aula, palestra, enfim, a gente Trabalha, consultoria, né, amiga? né? Trabalha. Mas o meu foco mesmo é panificação, que eu sou apaixonada por isso. E vou te falar, sorte nossa. Que bom. E no meu Instagram, pode me escrever se tiver dúvida. Eu adoro conversar com o pessoal, assim, o pessoal sempre, posso usar isso, posso substituir, pode me escrever, fica à vontade, que eu realmente adoro conversar com vocês. Então, Mas então, se quiser encomenda, tem. tem também encomenda, consultoria, eu dou as aulas também, As particulares, exatamente. Hoje eu só dou aula particular, né? Já dei aula em escola de gastronomia, faculdade, mas hoje eu só tenho alunos de aulas particulares de panificação. Sabe o que é gostoso? Pega, por exemplo,
Pai, mãe, filha. É uma verdade, delícia. né? Eu gosto, por exemplo, de grupos de amigos, sabe? A gente se Também. reúne, então, por exemplo, ao invés de, sei lá, se reunir o pessoal para comer uma pizza, vamos fazer, sabe? Ai, O que legal. pão. É bem legal, é bem legal. Pode ser uma Esses grupos atividade de são ótimos. aniversário, sabe? assim? Exatamente. mundo Para em casa criança gostoso. é uma delícia. Quando tem, assim, um grupo de criança, a gente vai fazer pãozinho, cupcake, eles adoram, é super gostoso. E a baguncinha, né? É Gosto da ótimo. baguncinha, né? É gostoso Gosto. e abrir do pão. Olha as lascas que saem. Olha que delícia. Aí, ó, se fizer Ó. sem recheio, passa a manteiga nesse Nossa, momento eu do adoro. morninho. Ai, fica maravilhoso. Eu adorei a massa sem recheio, porque o recheio a gente já sabe que é gostoso. A manteiga chega a derreter. É isso. Mas tá muito boa mesmo, sem o recheio. Como caiu bem, não? Obrigada, gente. Muito. Um chazinho da tarde. Detonamos o pão, os capenga. Que bom. Os capenga estão, ó, pá! Capenga. Né, Laio? 2 observações. Daniel Atala falou que era uma semana que cancerianos iam ficar Estaria meio... mais... De ficar meio quietinho. Não, queria que a gente ia ficar meio abatido. E outra, como as mães e as avós tinham razão, né? Não tá se sentindo bem? Senta e come. É isso. Senta e come um bom pedaço de pão, né? Come um bom pedaço de Com doce, tá? certeza. Dá um gás. Tá mesmo. Prazer enorme Prazer te é receber. meu. volte Muito obrigada. muitas vezes. Muito obrigada mesmo. Verdade. Até amanhã, Léo. Beijos. Vai repousar, hein? Dignidade já, preciso. Ai, vai Tô repousar. capenga. Fica quietinho em casa assistindo mulher. Ai, fica em casa assistindo mulheres. É tão gostoso. Eu adoro. Uma delícia. Ontem eu fiquei vendo, cheguei em casa. Fala. Não posso, eu tô Fala, comendo. amiga. Ah, Tô mas bem. pensou. Aí ela pensou e puf, jogou um pedação de pão na boca. Fala depois, então. É? Escuta, você tem que ver as redes. Vou ver, Serena. Cadê o tablet? Então, cadê? Lá. Tava com você, As dúvidas danado. pra Maiara, ela vai nada. encaminhar pra Maiara. É. Eu Até daqui quero a pouco, elogios vocês também. dois. Ei, boa, Maiara. Que ótimo.